Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar de um tema que é o seguinte: o último apaga a luz. A gente está vendo uma crise, sim. O Brasil está enfrentando um momento muito delicado na economia, pessoal. E o vídeo aqui é muito sério. A gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo. A bolsa teve várias quedas. A gente está vendo muito dinheiro de estrangeiro indo para fora do país. Os estrangeiros estão tirando dinheiro do nosso país. E a gente está em período de eleições. Né? A gente está vendo, o mercado também está avaliando como é que vai ficar o mercado daqui para frente. A gente vê famílias, infelizmente, uma boa parte, nós vamos falar aqui durante o vídeo, todos os dados, endividadas, sem comida na mesa, com a conta praticamente fechadinha para poder comer, uma família que é muito triste não ter comida na mesa. A gente está vendo as empresas fechando, é Casas Bahia, Marabra em recuperação judicial, é Havana, ontem, né, esses dias saiu a Casas Bahia, Marabras, Havana, Sidewalk, Toque Stock, Mobile, Grupo Pão de Açúcar. Pessoal, está acontecendo algo. E pode sim ser uma crise grande? Pode, tá bom, turma? A gente vem aqui, não é porque a gente quer assustar as pessoas, falar que tudo vai acabar. Não, a gente vem alertar vocês e a gente precisa falar desses assuntos sérios. Pessoal, o Ibovespa ele entrou em várias vezes com o pregão caindo. A gente viu fortes quedas. E aí o investidor estrangeiro começou a tirar o dinheiro daqui. Por quê? Mas, Carol, por que o investidor estrangeiro está tirando dinheiro? Por vários motivos. Primeiro, pessoal, o Brasil enfrenta um risco fiscal absurdo. A gente está com uma dívida absurda. Quem assumir 2027 vai pegar uma bucha, seja qual for o governo, né, enfim, os participantes que estejam junto ali com o presidente. Vai pegar essa bucha. O Brasil arrecadou muito, cobrou muito imposto e também fez muitas dívidas. 2, isso já deixa o investidor estrangeiro esquisito. Ele começa a ver empresas fechando, ele começa a ver crises, uma taxa de juros alta, mas que mostra crises no Brasil, né? Começa a ver dificuldades para acreditar nas empresas, porque tem muitas empresas que estão passando problemas, e aí os investidores estrangeiros tiram dinheiro do Brasil. Carol, mas a nossa taxa de juros está em 14. Por que eles não deixam dinheiro aqui? Pessoal, porque eles não confiam. Isso está dando um alerta nos investidores estrangeiros. Por mais que eles ganhem, se eles deixarem dinheiro aqui, com juros altos, às vezes eles preferem ir para uma outra economia emergente, que às vezes tem até um juros menor, mas que está mais confiável, tá? Por exemplo, a Argentina hoje melhorou muito acima do Brasil, tá? Outro dia mesmo eu fui ver um negócio que eu ia viajar para Dubai. Eu lembro que eu fui há 10 anos atrás com meu irmão para Dubai, ou 15 por aí. A moeda o dirham deles era mais fraca que o real. Hoje o dirham é mais forte que o real. Eu fui ver, eu tomei um susto. Então, gente, a coisa não está brincadeira. E a gente nesse canal tá aqui para sempre conversar com vocês. Para onde está indo o Brasil? A crise chegou, o último apaga a luz, tá bom, turma? Vamos falar o que está acontecendo. A gente está vendo, né, alguns dados que aí o pessoal se baseia muito nisso para falar de alguma coisa que está indo muito bem, né, a economia do Brasil, que é o desemprego está baixo, né, o PIB está crescendo, a inflação desacelerando. Às vezes, tá? Não é sempre. Às vezes a inflação desacelera um mês, no outro mês ela já sobe ali de novo. Só que, pessoal, tem uma contradição aqui. Com tudo isso que está acontecendo, as famílias estão endividadas, as famílias estão sentindo o crédito está caro, as empresas não conseguem fazer empréstimo. Olha quantas dívidas as próprias empresas não estão conseguindo assumir o agronegócio, apanhando, né? Então, tem uma contradição. Isso acontece, está acontecendo? O governo está indo muito bem, o nosso PIB está crescendo. Só que olha só, as famílias estão mais endividadas, a gente vê um crédito caro, a gente vê as empresas enfrentando muitas dificuldades. Eu não sei você, se tem empresa, né? Muitos devem ter empresas, ou grandes ou menores, enfim, estão sentindo. Comenta aqui embaixo comigo. Como é que está indo o ritmo da sua empresa? Como é que está indo as vendas da sua empresa? O melhor termômetro que a gente tem é a nossa própria população, Renan. Sim. É o próprio trabalhador que abre o dia lá de loja dele, ou enfim, o comércio, e vai falar se está bom ou não. Esse é o nosso melhor termômetro, né? E a gente está com juros que seguem sendo um dos maiores patamares do mundo. Do mundo, tá, gente? Então, talvez a queda da bolsa que a gente está vendo não é só medo das eleições, é a realidade
que a gente já está também vendo toda essa situação que a gente vê no Brasil e também o mercado está começando a antecipar, porque o mercado, ele não vê só o presente, ele vê o futuro, ele já precifica o futuro. E talvez ele já está antecipando um problema que ainda não apareceu na conta, em toda essa conta, né? Que são os indicadores da economia. E é justamente isso que a gente vai analisar nesse vídeo. Tá bom, turma? Olha só, o Brasil, ele está realmente caminhando para uma crise grande, passando um momento bem delicado e indo para uma crise, ou a gente ainda está vendo um período normal de volatilidades, enfim, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Por quê, pessoal? Se a resposta estiver no problema fiscal, que a gente está, com uma dívida altíssima, nos juros que estão altos e no crédito, essa queda da bolsa, ela pode estar dizendo muito mais sobre o futuro da economia do que parece. Tá bom, gente? Muito mais. Alguém vai ter que resolver essa bucha, Renan. Alguém vai ter que pagar por isso. Alguém vai ter que pagar. E não não pense que é um político ABC. Somos nós, infelizmente. Turma, e aí, pessoal, nós vamos falar de tudo isso no vídeo. A crise está existindo. Nós estamos vendo o nosso próprio termômetro, que são as ruas, as pessoas, os mercados caros, a inflação absurda, pessoas que não conseguem vender nada nas suas lojas. Não sou eu, Carol, que estou falando. Eu sou empresário, estou sentindo, senti sim, mas é uma dó, me dá uma dó no coração quando eu vejo pessoas tendo que fechar o comércio, quando eu vejo as pessoas sem um prato de comida, porque está acontecendo, tá bom? Também está. Bom, eu se fosse você, turminha, vocês que querem saber como proteger a carteira agora, porque eu sei que muita gente fala, Carol, como é que eu protejo meus investimentos agora? Turma, eu vou falar disso aqui, mas antes de mais nada, eu oraria com muito carinho e com muita cautela agora e com muita atenção para uma palavra, Bitcoin. Porque quando a gente passa momentos de crise, de volatilidade grande, a gente tem que olhar para ativos que nos protejam. E o Bitcoin, na minha opinião, é sim, por isso que eu tenho carteira, outras criptos, mas principalmente Bitcoin, que nos protege a nossa carteira de grandes volatilidades. E aí, pessoal, eu trouxe aqui a nossa patrocinadora que eu uso, eu confio e por isso eu falo dela, que é a Coinbase. Pessoal, a Coinbase, ela é uma das maiores exchanges de criptomoeda do mundo. O governo americano, turma, deixa a sua reserva de cripto, de Bitcoin, na Coinbase. Ela é listada lá fora, ela segue regras rígidas, absurdamente rígidas. E é por isso que eu falo dela. Tudo que eu falo aqui, turma, é porque eu uso, porque eu confio, porque eu tenho dinheiro ali. Eu nunca vou trazer aqui pegadinha, coisas que eu não confio, joguinho, entre outros aí que a gente vê por aí. Como é que você vai fazer? A Coinbase quer te dar R$ 20 em Bitcoin. Você quer R$ 20 em Bitcoin? Eu quero. Renan também quer, acredito eu. O que você vai fazer, turma? Primeiro passo, você vai abrir a sua conta gratuitamente. Tem que ser por esse QR Code que está na tela ou pelo link que está aqui embaixo para participar de uma promoção, tá bom? Você vai fazer o seguinte, primeiro passo, cliquei no link, Carol, abri minha conta, você vai ver que é super fácil, tudo em português, e aí vou mandar os meus dados certinho. Segundo passo, eu vou lá, mando meus documentos, pessoal, atenção, né? Faz tudo certinho, preenche tudo, não tenha preguiça, vai valer muito a pena, é super rápido, é simples. E o terceiro passo, você vai pegar da sua conta do Brasil aqui, né, a sua conta banco digital, enfim, vai fazer um Pix para a nova conta que você tem agora, uma conta na Coinbase para você investir de R$ 10. Com esses R$ 10 você vai investir em qualquer cripto. Eu, Carol, gosto do poderoso chefão, que é o Bitcoin. E aí o que vai acontecer? Você colocou seus R$ 10, investiu ali na cripto, a Coinbase vai te dar R$ 20 em Bitcoin em até 48 horas na sua conta. Carol, vai acontecer? Vai lá, pode conferir que eu estou te garantindo. Em 48 horas você vai ter R$ 20 de Bitcoin na sua conta. E aí você vai ter R$ 30. O que eu sugiro que você mantenha ali no Bitcoin. Não tirar, vou gastar. Pessoal, atenção nesse momento agora. Vamos continuar falando do vídeo. O link para abrir a conta gratuitamente está aqui embaixo, tem que ser por esse link, a promoção, ou pelo QR Code que está na tela. Bom, pessoal, vamos continuar. Vamos por pontos, tá? A queda da bolsa, ela não começou do nada, e a gente teve aqui, ó, uma sequência forte de quedas, tá na tela, o Rê põe pra gente aqui. A gente vê uma queda grande, né?
Olha quantos pregões foi caindo. Caiu bastante. Aqui a gente está falando de 6 meses. E caiu bastante, né? Existem, pessoal, volta para cá, algumas razões para isso, né? A Selic está muito alta. Quando a Selic está alta, a taxa Selic, a bolsa tende a cair. Quando a Selic baixa, a bolsa tende a subir. A renda fixa, pessoal, ela está oferecendo bons retornos. Então, tem muito investidor que prefere ir para a renda fixa, fala assim, ó, eu vou ficar aqui na renda fixa que está atrativa, 14% de juros, tal, né? De repente vou ganhar ali meus 8% do que ficar na bolsa. Acontece? Sim, com muitos investidores. E a gente não pode negar que isso acontece. E também, pessoal, com as eleições se aproximando, aumenta a incerteza do que? Do rumo das contas públicas. E o mercado não gosta de incerteza, o mercado odeia incerteza. Então ele vê esse rumo de contas públicas e ele fala, para onde estamos indo? Isso tudo se resume muito às nossas contas, tá, gente? A bolsa, ela tenta antecipar, como eu falei para vocês, o futuro. O mercado já precificou o que está até aqui, por isso que está caindo. Ele está precificando, ele está vendo o que está acontecendo, já sabe que está tendo uma crise. Só que ele pode acontecer, ele antecipa o que pode acontecer lá na frente. Então, turma, antes de concluir essa queda, se essa queda é apenas política, né, porque vai ter eleições, não vai, etc., a gente precisa olhar para o que já está acontecendo no mercado financeiro, tá bom? Isso é importante. O problema, pessoal, para o segundo ponto, não está apenas na bolsa, como a gente está vendo, né? A gente está vendo a bolsa caindo, empresas muito boas, baratas, empresas também falindo, infelizmente, entre outras coisas. Mas já tem sinais de pressão que começam a aparecer na economia real. Isso é fato, turma. A gente não pode fechar os olhos. Desemprego continua aí relativamente baixo, o PIB ainda cresce. Aí é onde o pessoal se baseia e fala, não, mas a economia está ótima, né? Você pergunta para a pessoa, às vezes, ali que não entende muito, e é normal, e ela fala isso. Só que, pessoal, olha essa notícia que a gente vai pôr para você aí na tela. Endividamento bate recorde de 81,6% das famílias de CNC. A proporção subiu de 80,9% em abril para um novo patamar em maio, quinto mês consecutivo de avanço, né, pessoal? E agora chegando aí a 82%. Por mais que a gente veja, né, esse desemprego que as pessoas falam que está, né, caindo, e a gente vê muito emprego informal, hein? Muito emprego informal, porque o povo brasileiro tem que se virar também. Não dá para o povo brasileiro ficar parado, então a gente também ainda vê muito isso. A gente vê que existe um elemento que conecta todos esses problemas, que é o custo do dinheiro, pessoal. Né? O juro alto, ele está apertando, ele está sendo uma pedra no sapato das empresas. Não só das empresas, que muitas estão entrando em recuperação judicial, e não sou eu, Carol, que estou falando, infelizmente eu adoraria dar notícias maravilhosas o tempo todo, mas a gente está vendo na TV, a gente está vendo na internet, a gente está vendo com os nossos colegas do mercado financeiro. Você que está aí, será que você estava empregado e agora está desempregado de uma empresa grande? Você que está aí, de repente, que é um dono de um né, proprietário de algo da economia, como é que está indo? É isso que eu te pergunto. Esse é o maior termômetro que a gente tem. Então, esse juro apertando todo mundo, pessoal, aparece em dois lados. As famílias começam a ter problema para financiamento, para pagar cartão, para cumprir empréstimo, vem a inadimplência, vem dívida, não só das famílias, como das empresas, que é exatamente o que está aí, né? Que está na tela que a gente colocou uma sequência. Olha lá, crédito caro, os juros altos e financiamento mais pesado. A gente vê um consumo menor, as pessoas não têm dinheiro, as famílias compram menos. As empresas acabam sendo pressionadas, as margens apertam e as vendas menores, né? Tem menos venda. E, em consequência de tudo isso, menos investimentos, né? Isso tem menos crescimento. E aí, pessoal, além de tudo isso, volta para cá, como a gente está enfrentando tudo isso, o que o investidor quer, não só a gente, como principalmente o estrangeiro, ele quer exigir mais da bolsa. Ele quer exigir mais um retorno maior para assumir um risco na bolsa. Porque senão ele fala, não, eu não vou assumir um baita risco se eu não tiver um retorno muito maior, né? Então, faz todo sentido. Aí você vai falar assim para mim uma pergunta, mas Carol, se os juros estão altos assim, prejudicam praticamente toda a economia, por que eles continuam nesse nível? Que é o que a gente vê várias vezes, né? Vários empresários falando aí, tem que baixar os juros têm que baixar, as pessoas falando, os juros têm que baixar.
Calma, criatura. Por quê? Tudo isso envolve uma explicação econômica. Tudo isso tem um porquê e a gente tem que respeitar os parâmetros da economia, certo? O que acontece, pessoal? É aqui que a gente vai chegar no problema fiscal. Aqui que a gente vai chegar nessa bomba relógio, infelizmente, que está o déficit fiscal, e a gente vai falar aqui, a gente vai trazer dados aqui. Pessoal, uma das razões para esses juros estarem tão altos e a preocupação são as contas públicas, né? O governo, ele aumentou a arrecadação, a gente bem sabe disso. Porque o que eu estou falando, a gente está falando coisas que todo mundo sabe. Mas os gastos também estão crescendo muito. É gasto, imposto, gasto, imposto. E isso aí, pessoal, quanto mais percepção de risco, maior mais as empresas vão exigir. As empresas de fora vão exigir, os investidores de fora vão exigir. Eles falam, pô, mas peraí, tá tendo pagamento de imposto, tá arrecadando, mas também tá o gasto crescendo, pô, essa conta não fecha. É igual conta de padaria, é igual a nossa conta de casa. Se você ganha 10 e gasta 20, não fecha a conta. Aí você faz o quê? Mais imposto. Faz o quê? Mais imposto. E não dá certo. A família brasileira não tá com dinheiro, às vezes, nem para poder comer, por uma comida na mesa. Como é que faz, né? Então endivida pra caramba. Olha só essa notícia. Dívida pública sobe 10 pontos do PIB na parcial do governo Lula e atinge 81,9%, maior nível em mais de 5 anos. Endividamento já se aproxima do recorde histórico atingido durante a pandemia da Covid-19, o que pressiona para cima a taxa de juros na economia. Os analistas pedem corte de gastos para retomar uma trajetória positiva, para tentar pôr as contas aí no lugar do governo tentar conter a alta da dívida. Volta para cá. Pessoal, desculpa, eu não sei em quem você votou. Não, eu não quero brigar com você, eu não quero aqui entrar em debate político. Mas essa aqui é uma notícia que é real, não fui eu que trouxe, não foi o Renan. Tá exposta. Então, quando a dívida está maior, isso gera mais desconfiança, gera mais juros altos, porque a desconfiança é maior, o juros está alto, e mais dívida, e a dívida ainda mais cara. Esse que é o grande problema. Agora, eu queria saber onde que está tendo tanto gasto. Tinha que ter tipo uma tabela, porque a gente que paga imposto brasileiro, a gente quer saber para onde que está indo. A gente não está indo. Para mim não tá. Eu não estou vendo uma grande melhoria na educação, na saúde, nada. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Que a gente está botando imposto, que o brasileiro não aguenta mais. Turma, desculpa, eu estou falando aqui como brasileira. Eu não estou entrando aqui no debate político ou ABC. E quando a gente fala que esse endividamento já se aproxima do recorde histórico, atingindo a pandemia, a gente está falando da pandemia que foi terrível, infelizmente. Terrível. Foram 2 anos parados, né? Então a gente está falando de um momento em que deveria estar melhor que a pandemia. Porque a pandemia sim apanhou e apanhou todas as empresas feio. Aqui a gente está num momento que a gente não está numa pandemia. Então olha onde fica o ponto de interrogação. Então esse problema, pessoal, ele começa no governo, mas não termina nele, né? Porque os juros altos, eles acabam chegando aonde? No bolso das famílias. E de quais famílias? Da onde a corda arrebenta mais embaixo. E é triste falar isso, pessoal. As famílias, elas já estão sentindo essa pressão. A gente vê, né? Mercado, as despesas do dia a dia, conta de luz, conta de água. A gente vê... Desculpa, pessoal. Desculpa você que faz vídeos que fala que dá para fazer churrasco com R$100. Aí você põe uma carne no teu carrinho e fala, ó, com R$100 vai fazer churrasco. Não dá, turma. O brasileiro tá sentindo isso aqui. Tá caro. Eu mesma vou no mercado, às vezes, aqui, uma sacolinha dá R$300. Né? Imagina o povo brasileiro que ganha menos. Então, por favor, gente, sem essa, né? Chega a ser uma piada, né, Renan? Uma piada pra gente ouvir, pros nossos olhos, pros nossos ouvidos. Pessoa só. Pois é. Difícil, né? Olha mais a notícia que a gente trouxe aqui, né? O desemprego ele pode continuar baixo, mas isso não significa que a situação tá boa das famílias. Olha lá. 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas. O cartão de crédito segue como principal vilão. E por que será que o cartão de crédito serve como principal vilão? Porque quando aperta e você não tem dinheiro, o que você faz? Dívida no cartão de crédito. E é um absurdo a dívida de cartão de crédito, juros, pessoal. Porque às vezes aquele pai de família, ele não tem dinheiro mais de onde ele tirar. Ou ele vai fazer um empréstimo que está alto, ou ele vai usar o cartão de crédito para poder pagar as contas. E é isso que está acontecendo.
Outra coisa, pessoal, as empresas, elas também estão sentindo. Não sou eu que preciso falar, né, turma? Olha quantas empresas estão em recuperação judicial. E aí, olha o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal. Está na tela, o Renanzinho trouxe para nós. Tá aí, ó. Endividamento. Recuperação judicial é a maior em 10 anos. Em 2024, o número de pedidos de recuperação judicial aumentou 61,8% em relação a 2023. A fonte está aqui, Poder 360, e está aqui, ó. Desde o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, e aí agora falando aqui no atual Lula, né? Então a gente vê que aumentou. Isso não significa, tá, turma? Volta para cá que todas as empresas estão quebrando, não é isso. Mas mostra que tem uma grande pressão financeira e que a gente está vendo bastante recuperação judicial, infelizmente. Tomara, esse vídeo é um vídeo assim que você tem que fazer com... A emoção entra, não tem jeito, que essas empresas se recuperem e possam, turma, dar emprego para as pessoas. Tomara que isso aconteça, que se recuperem o mais rápido possível. E aí, pessoal, aí as pessoas falam, mas e agora, Carol? Tá vindo as eleições. As eleições são o maior problema, né, turma? Toda vez que tem eleições, as incertezas elas aumentam. Por quê? Porque o mercado, eles vão tentando precificar quem que vai ser o candidato que vai ganhar. O que eu posso ver com esse candidato A, com esse candidato B? Como é que fica os juros? Como é que fica a dívida e tal? Eles tentam visualizar, mas é muito difícil. Então, pessoal, eu acho que o que mais preocupa hoje não é só as eleições, esse período é mais volátil, mas é a conduta das dívidas públicas, como é que vai ficar, o mercado quer saber disso, como é que vai ser paga essas dívidas no próximo governo. E já te falo, vai vir bucha, não tem jeito, tá alta. Como é que vai se controlar essas dívidas? Se aumentar mais, pelo amor de Deus, né? Aí realmente fica muito delicado. E aí o investidor, ele tende a ficar mais atento para colocar dinheiro no Brasil. Então a gente vê uma volatilidade sim maior da bolsa, porque o investidor vai olhar e vai falar, opa, peraí, como é que vai ficar a questão do dinheiro no Brasil? Os juros, a parte de dívida, como é que fica? Vamos esperar. E é o que a gente está fazendo também. A gente está esperando as eleições e vendo os candidatos e como pode circular nossa economia, claro, porque a gente vai se basear muito nisso para saber os melhores investimentos para se fazer, né, turma? Então, a pergunta que a gente faz é como que a gente vai melhorar a trajetória fiscal desse país? Como que os políticos vão fazer para melhorar isso, né? A gente está, de fato, realmente entrando numa crise? Essa é a maior pergunta que as pessoas estão se fazendo hoje, que os influenciadores, investidores, analistas estão falando, com medo dessa crise, né, pessoal? E claro que existem motivos para essa preocupação. Juros altos, como a gente falou aqui no vídeo durante todo esse tempo, dívida crescente, famílias pressionadas, empresas que começam a apresentar dificuldades, empresas boas também, inclusive. Mas, pessoal, isso não significa, tá bom? Eu quero pôr uma luz no fim do túnel também para você. Não significa que o Brasil está entrando em uma crise, meu Deus, explosiva, como, né, outros países ou como a gente já viu aí em outros momentos, tá? Mas significa, turma, que a gente só tem que ficar atento, muito atento. A economia, emprego, continua existindo, tá? Mas o poder de compra está caindo. Isso é verdade. As empresas, elas continuam funcionando. Tem empresas que continuam funcionando, mas elas estão investindo menos. E a gente está vendo isso acontecer, cortes, né? E o país, ele cresce, só que com mais dívida. Esse que é o problema, e com menor espaço para reagir. Então, a gente pode estar dentro, a gente pode estar começando a chamar uma crise, entrando numa crise silenciosa, numa crise que não aparece de uma vez, mas que ela pode desgastar a economia aos poucos e pode ir aparecendo. Tá bom, turma? Carol, você acha que vai ter uma crise? Pessoal, a gente vai esperar. Eu espero que não, mas o que eu posso afirmar é que vem anos difíceis, delicados e que a gente vai ter que ter muita cautela para também, nessas eleições, saber o que está fazendo, né, turma? Existe eleição, existe o medo político, existe a volatilidade, mas por trás disso também tem problemas que estão concretos, né, que não são só esses problemas que a gente está falando, que são possíveis problemas. Existe crédito caro,
existe endividamento, inadimplência, um agronegócio sofrendo. E aí, pessoal, a gente fala assim, a bolsa caiu, agora está muito barata, o preço caiu, mas também o risco aumentou. Isso que a gente tem que estar sempre de olho. Então você vê lá, tá barata, mas por quê? Será que o risco daquela empresa não está aumentado? Será que vale a pena? Né? A bolsa caiu, será que ela está muito barata? Será que vale a pena o risco? Tudo isso a gente tem que ver com cautela, pessoal. Aqui a gente fala de investir? Fala e tem que investir? Sim. Ah, Carol, vou parar de investir, meu Deus, eu vou ter um infarto, o Brasil vai... Nossa, a gente não vai mais investir. Não é nada disso. Mas o que a gente traz aqui, turma, é que a gente tem que ficar de olhos abertos. E como é que você vai ficar de olhos abertos? Principalmente agora nas eleições, fazendo a nossa parte, a minha, a sua. Escolhe um candidato, pessoal, não é por político de estimação, é por propostas, é por ver o que está acontecendo, é por ver o que você acredita, o que a gente precisa melhorar. Faça a sua parte, eu vou fazer a minha. E eu espero que você também, e o Renan também. Né? A gente conversa muito sobre isso aqui, sobre eleições, sobre tudo o que está acontecendo. Porque chega a ser uma vergonha, turma, para finalizar o vídeo, a gente estar na rua e perguntar, por exemplo, para alguns políticos, quem é o presidente da Argentina e ele falar Macron. Isso é uma vergonha para o brasileiro. É uma vergonha a gente estar andando no meio da rua e perguntar 4 coisas boas que aconteceram no governo atual ou no governo antigo e as pessoas não sabem responder. Às vezes elas confundem um governo com o outro. Pessoal, a gente não pode passar por isso. Tem que estudar política, tem que estudar economia, tá bom? Isso é necessário, é sobre o seu dinheiro, é sobre o seu futuro. Então, pessoal, o que eu olharia aqui, o que eu acompanharia daqui para frente? São 3 coisas principais. 3 coisas principais. Anota aí e presta bastante atenção para estudar. A dívida pública, como que vai ficar? A trajetória dos juros. Esses juros, eles precisam cair com cuidado, respeitando a inflação, e a situação de crédito das famílias e empresas. Porque esses indicadores, pessoal, se eles começarem a melhorar, enquanto os ativos estão descontados, podem surgir boas oportunidades. Agora, se isso continuar piorando, se a gente vê isso uma piora absurda, a bolsa talvez ela esteja começando a antecipar um problema maior. Então a pergunta que fica é: a bolsa caiu demais? Ou o desconto atual, a bolsa que está em queda, que caiu demais, e o desconto atual compensa os riscos que estão aparecendo na economia? É essa a nossa maior pergunta agora. E estamos olhando aí 3 pontos: juros, dívida e como que está a situação de crédito, como que fica das famílias e empresas. E a gente vai continuar falando disso aqui. O último apaga-luz, uma crise silenciosa está chegando. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo comigo e também comenta aqui embaixo comigo como é que está o seu comércio. O que você está sentindo das pessoas, né, do comércio, dos seus colegas, da sua família? Comenta aqui embaixo comigo, tá bom, pessoal? E vamos torcer sempre pelo nosso país, seja candidato a ABC. A gente tem que torcer para o Brasil, certo? E para todos nós, empresas e também famílias. Pessoal, eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, que é o mais importante. Um beijo de luz para vocês e até o próximo episódio.